Determinado gerente de produção decidiu dividir o trabalho de catalogação de 1.800 processos entre 4 servidores em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço de cada servidor. Ou seja, quanto mais tempo de serviço, menos processo ficará com esse servidor. Os servidores têm 2, 3, 5 e 6 anos de serviço, respectivamente. Quantos processos serão catalogados por cada servidor, respectivamente? Primeira coisa, eu vou identificar esses servidores como sendo A, B, C e D, nessa mesma ordem de pesos que ele deu ali, 2, 3, 5 e 6. Então A está com 2 anos, o B está com 3 anos, o C está com 5 anos e o D está com 6 anos, tá? Então, como eu falei, esses processos vão ser divididos de maneira proporcional, mas de modo inversamente proporcional. Então, quem tem mais tempo de casa vai ficar com menos serviço. Se fosse diretamente proporcional, seria o contrário. Quem tem mais tempo de casa vai ficar com mais serviço. Então, se fosse diretamente proporcional, eu teria a seguinte situação. O A está para 2, assim como o B está para 3. A, B, C e D é a quantidade de serviço que seria direcionada para aquele servidor. O C está para 5 e o D está para 6. Tudo isso é igual a um certo valor X, uma constante de proporção. Isso aqui caso fosse diretamente proporcional. Como é inversamente proporcional, você inverte isso. O dobro de serviços do A é igual ao triplo de serviço do B. Isso faz sentido, né? Porque o A tem menos tempo de casa, então ele vai ficar com mais serviço nessa divisão inversa. E isso é igual ao quíntuplo do serviço de C e o sextuplo do serviço de D. Tudo isso é igual a uma constante de proporção. Agora a gente vai descobrir esse valor de x associando 2 a 2 a situação de cada servidor para essa proporção. Então fica assim, ó. O A é a quantidade de processos que vai ir para o servidor que tem 2 anos. Como vimos aqui, a situação inversamente proporcional de todo mundo é essa aqui. Analisando individualmente, se 2A é igual a x, então o A é igual a x sobre 2. O A representa a quantidade de processos que vai ir para o servidor de 2 anos. E o mesmo raciocínio você vai aplicar para os outros 3, para achar a quantidade de processos que vão para cada um, em função dessa cota ajustada para fazer essa divisão inversamente proporcional. Que a gente vai descobrir ainda. E aí agora qual é a ideia? Se eu somar A mais B mais C mais D, isso vai dar 1.800 processos. Porque A, B, C e D representam a quantidade de processos que vai para cada um. Mas assim eu tenho uma equação com 4 incógnitas. Só que como eu achei cada um desses valores em função de uma incógnita só, eu vou usá-la. Então agora eu tenho uma equação com uma incógnita só. Então aqui você ainda poderia fazer essa manipulação. Para somar essas frações você vai ter que igualar o denominador, achar o MMC dessa galera, que vai dar 30. Quando terminar, você vai achar que esse x vale 1.500. Então agora praticamente acabou o seu problema. Ao primeiro servidor cabem 1.500 sobre 2 processos. Ao segundo servidor cabem 1.500 sobre 3. Ao terceiro, 1.500 sobre 4, 300. E ao quarto, 1.500 sobre 6, 250. Então o nosso gabarito é a letra D. Isso aqui não é um assunto tão intuitivo, não é tão simples entender essas interpretações matemáticas e relacionar ela com o que está escrito em português, só através da prática mesmo, para isso ficar mais natural. Vamos mudar só um pouquinho esse enunciado para praticar a divisão diretamente proporcional. Vamos supor que o número de processos fosse 1920 e que agora ele quer diretamente. Então eu teria que A está para 2, a quantidade de processos para o segundo servidor B está para 3 anos de casa, e assim vai. Isso aqui vai dar um certo valor, vamos chamar de K dessa vez. Agora vamos comparar 2 a 2 com esse K. Aqui o K, na divisão diretamente proporcional, você vai pensar o seguinte. Eu peguei esses 1920 processos
e dividir ele em uma certa quantidade de cotas. Cada cota contém uma certa quantidade de processos. Então, o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, nesse A sobre 2 igual a K? Lembrando que há a quantidade de processos que vai caber ao servidor de 2 anos de casa. Nesse caso aqui, de uma divisão diretamente proporcional, ou seja, quanto menos tempo de casa, menos serviço. Ao A vai caber 2 dessas cotas. Ao B vai caber 3 dessas cotas. Ao C vai caber 5 dessas cotas. E ao quarto servidor, 6 dessas cotas. Então cada cota tem uma taxa fixa de quantidade de processos. Aqui nessa situação diretamente proporcional, para saber quantas cotas, ou melhor, para saber em quantas cotas eu preciso dividir esses 1920 processos, para poder distribuir diretamente proporcional dessa forma, bastaria eu somar o peso de cada proporção. 2 mais 3 mais 5 mais 6, que daria 16. E aí, se eu pego o número total de processos e divido pelo número de cotas, eu obtenho quantas cotas, ou melhor, eu obtenho quantos processos eu tenho em cada cota. Então, ó, de novo, a quantidade A mais B mais C mais D vai dar o total de processos. Nessa ordem, é a quantidade que cabe a cada um dos servidores. Só que são 4 incógnitas em uma equação. Eu quero uma incógnita em uma equação para eu poder chegar a algum lugar. Como eu achei tudo em função de K, eu posso substituir. O K significa a quantidade de processos que tem numa cota. Ó. Então, cada K equivale a 120 processos. Então, ao A, cabe 2 vezes 120, 240. Ao B, 3 vezes 120. Ao C, 5 vezes 120. E ao D, 6 vezes 120. Então, assim seria feita uma divisão diretamente proporcional desse total de processos com esses pesos aqui. Tem mais questão de divisão proporcional em outras playlists aqui do canal. Então, se você quiser treinar mais desse assunto, dá uma procurada na playlist da Avança SP, eu sei que tem. Agora as outras eu não lembro. Por hoje é isso. Então, foi mais uma questão resolvida do assunto de proporcionalidade ou de razão e proporção. Mais uma parte do edital riscada. Espero que tenha gostado. Confie no PPP, pequenas porções de progresso, constantemente, todo dia um pouquinho. Isso faz milagres. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção. Bons estudos e até a próxima.